Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes hoje, tecnologia, inovação e tudo que se refere a esse ecossistema. E vai ser muito interessante. A gente tem alguns amigos, alguns colegas que sabem que você faria essa live comigo hoje, já me disseram, pô, você levou o nível. Eu digo, o nível continua alto. Mas minha amiga Aline Rosário é show de bola. Estava falando de você, ex-coordenadora do curso de administração da Unijorge, mestre em gestão e tecnologia, né? E nós vamos falar sobre um tema hoje extremamente interessante para mim, que sou ligado também a empreendedorismo e inovação, né? Maravilha. A gente vai falar da região que é responsável por 25% dos investimentos em tecnologia do mundo, né? Incrível, né? Incrível. E tem uma outra região que está crescendo muito, já é o segundo polo, né, mundial, que é Israel. Isso. Está merecendo nossa atenção também. Isso. Eu conversava com meu amigo, não sei se você conhece André Portnoy, diretor da FTC. Conheço, trabalhei na FTC também. Pronto. Portnoy é um grande amigo. Portnoy foi meu colega de marista. E nós somos temos um círculo de amizade pequeno e verdadeiro. Enfim. Então, nós falávamos disso, do investimento que Israel está fazendo em tecnologia, né? A Índia também tem investido, né? A Índia também. Mas Israel Estou te ouvindo realmente... baixo. Vocês estão ouvindo bem a professora Aline? Estou te ouvindo um pouquinho baixo. Está me ouvindo baixo? Estou te ouvindo um pouquinho baixo. Pode ser também minha PVI, né? A porcaria da velhice instalada. Pode ser que eu estou ouvindo bem. Abraão, você está bem longe. Está ouvindo a gente bem, Abraão? Tô agora. Abraão chegou, querido Abraão, posts sensacionais, espirituosos, inteligentes, engajados. Essa família Rosário, caramba, viu? Só trouxe gente boa para esse planeta e para essa terra. Que bom, que bom, que bom. Obrigada. Que bom. E o áudio, será que tá bom? Melhorou bom, o pessoal tá ouvindo bem. Eu tô te ouvindo direitinho, o áudio tá bom. Me aguarde, viu, Abraão? Próximo da família a ser convidado será o senhor. Opa, chegou a turma da Nutris do Bem aí, tá chegando. Então, turma, vocês que chegaram, vamos clicando nesse coraçãozinho aí para a gente aumentar a quantidade de notificações para os seguidores. E, mais uma vez, se você acredita que essa live é importante para alguém que você conheça, pega esse aviãozinho, marca a pessoa e clica para ele, porque nós vamos começar nosso bate-papo, né? Com a querida Aline Rosário, tão competente, tão inteligente, tão simpática, tão generosa, que eu vou deixar você falar um pouquinho de você e ficar à vontade para falar de você, para também falar do nosso tema. Nossa, eu vou chorar desse jeito. Vai o quê? Chorar de tanto elogio. Vai, é pouco. Seus fãs, ao qual eu me incluo, sabem disso. Então, tudo que eu falar é pouco, querida. Sou seu fã mesmo. Assumido. Obrigada, Marcinho. Aline Rosário é uma professora apaixonada pela educação. Eu acredito que nós só iremos evoluir em todos os sentidos se nós nos debruçarmos no desenvolvimento da educação. A partir do desenvolvimento da educação, os outros serão promovidos também. Então, tudo que eu faço é com muita paixão, com muita luta, muita garra e muito amor. Muita verdade. Muita verdade, muita transparência. Você já me conhece, né, Martinho? Ô, amiga. É verdade, a gente que te conhece sabe.
a professora que você é, a seriedade com que... E você faz isso, deixa eu puxar mais um pouquinho o seu saco, tanto no ensino público quanto no ensino privado, tanto na UNEB quanto nas outras IES que você ensina. A gente sabe A gente disso. tem que tratar todas as áreas da mesma forma, os locais, os espaços que nós estamos. Nossa imagem é construída, inclusive, em lugares que a gente nem imagina, né? Dentro de um elevador, sentado num restaurante, é a nossa imagem sendo construída pelas pessoas que estão ao nosso redor. E eu acredito que nós temos que dar o nosso melhor em todos os espaços, em todos os ambientes que nós estivermos. Primeiro, vamos lá, vamos continuar falando sobre em Rosário e o nosso tema. Nosso tema. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu vivi, as experiências vividas no Vale do Silício, que é um polo de inovação aí mundial. Muita coisa bacana acontecendo lá e que, infelizmente, nem todos têm acesso, né? Nem todos sabem do que está acontecendo por aí em relação ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E aí vamos conversar hoje sobre essa experiência, todos os espaços que eu estive, o aprendizado que eu tive também em relação... E principalmente networking, né? Que é super importante. Então, eu conheci a cultura, conheci a mentalidade e também construí um network muito importante para a minha carreira e vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre essa experiência. Pouquinho mesmo, viu? Porque é muita coisa para a gente tentar falar. Eu digo que essa meia hora falando sobre gestão é um pouco só de dizer, mas a gente sempre estoura, como a gente fala aqui em Salvador, a bola é minha, o campo que a gente está jogando, o baba é meu, então se eu quiser passar de meia hora, eu passo de meia hora. Bom, vamos lá. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que é o Vale do Silício, né? Como nasceu ele. Queria que você falasse um pouquinho dessa história do Vale do Silício. Tá, o Vale do Silício, ele fica... É um vale que fica lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? É composto por várias cidades lá do estado da Califórnia. Eu estive em Palo Alto, São José, Santa Clara, que tem uma universidade muito linda lá. Mountain View, Sunny Valley, se eu não me engano é esse o nome. Enfim, são várias cidades que compõem a região do Vale do Silício. E São Francisco não? São Francisco também. É a região central lá, né? É muito lindo. E ele nasceu, né, com essa característica de desenvolver a ciência e a inovação. Então, é um lugar bem interessante. As empresas de tecnologia, as maiores do mundo, estão lá. Tecnologia, desenvolvimento de softwares, daqueles aparelhos, como é que chama, de computação, dos próprios dispositivos, né? Lá também tem empresas que fazem lá os dispositivos. Surgiu mais ou menos em 1950. O que eu conheci da história é que foi na década de 50 para justamente gerar o fomento à inovação no campo científico e tecnológico. A maioria das empresas que estão lá são da área de eletrônica, realmente, eletrônica, informática. E a palavrinha que eu esqueci, que eu lembrei agora, são de componentes eletrônicos. Tem muitas empresas de componentes eletrônicos. O nome silício, interessante, é porque lá realmente é a região que tem muito esse elemento químico, né? Que é a matéria-prima fundamental para a produção de vários chips eletrônicos, essa parte de circuitos. Enfim, por isso que é conhecido como Vale do Silício. Então, e ele surgiu na década de 50, motivado por alguma coisa, alguma empresa que se instalou lá. Qual foi o start que gerou para essa região tomar esse rumo? Justamente esse material, né? Esse componente químico, lá tinha muito. Então, as empresas começaram a ir para lá para extrair e se instalaram e foram desenvolvendo, né? Não era o que é hoje, o lugar desenvolvido que é hoje. Eu ouvi falar que lá era um lugar bem tranquilo, ainda é. Se você observar, assim, eu mesma fico com um olhar tipo de São Paulo, né? Que é um lugar que aqui no Brasil a gente considera um lugar bem... Lá não é estilo São Paulo, é muito mais tranquilo,
As ruas, as avenidas são enormes. É meio interior, meio interior, mas um interior desenvolvido, interior cheio de Tipo uma gente. cidade universitária. Exatamente, tem várias universidades cheias de gente que está na rua para conversar. Isso é muito interessante de lá, porque as pessoas ficam passeando na rua para gerar insight, né? Eles têm essa cultura de ficar caminhando para oxigenar o cérebro e gerar novas ideias. Eles entendem dessa forma. Isso é muito interessante. Tem muita gente conversando, tomando café, resolvendo as coisas da empresa, mas na rua, em contato com as pessoas. Tem muito a cultura do compartilhamento lá também. É um lugar super interessante, pessoas colaborativas. Eu estou fazendo uma série de lives aí com pessoas de lá, pessoas muito abertas, próximas, que interagem, que são mentores, que nos ajudam, que estão sempre à disposição, que não têm vaidade, que são pessoas humanas, humildes. Impressionante essa cultura de lá. Inclusive, você está falando aí de mentoria, né? Nós acabamos, eu e a querida Paula Blas, que acabou de chegar aqui, minha querida colega de turmas, fizemos uma formação internacional em mentoria durante os últimos 6, 7 dias. E uma das coisas que eu observei é que existe um movimento de mentoria grande, uma generosidade muito grande entre pessoas que têm já um conhecimento de interagir com possíveis mentorados para orientar, né? Então, esse movimento de mentoria lá é uma realidade. E uma outra observação que meu querido amigo, grande mestre, doutor, professor Sérgio Maravilhas, comentou aqui também, é da relação com Stanford. Stanford é a Universidade de Berkeley também, a Universidade da Califórnia, né? É um polo lá, gente, tem várias universidades. Eu, graças a Deus, consegui ir em todas. Eu tive curso em Stanford, foi um dia maravilhoso. Falamos de Design Think, a forma que eles realmente aplicam Design Think lá, muito interessante. É uma cultura de colaboração incrível, incrível. As pessoas lá não têm essa questão de medo de compartilhar boas ideias, elas compartilham as boas ideias realmente sem medo nenhum. E eu acredito que essa cultura, ela impulsiona o crescimento, a cultura da colaboração. Todos terminam se tornando mentores, existem pessoas mais experientes, e essas mais experientes ajudam quem está começando. Isso assim, é muito forte, em todos os lugares que você vai, você percebe isso. Lá tem uma outra coisa, né? Por ser um polo de inovação, lá tem muitos especialistas em gestão, em gestão estratégica financeira, em processos tecnológicos, tem muita gente boa. Então, todo lugar que você vai, você fica encantado. Eu não sabia assim qual era o melhor, se fosse para escolher qual o melhor lugar que você esteve, eu não sei, porque todos foram incríveis. Então, falando dessa questão de mentoria, dessa questão que você falou aí, da geração de ideias, da criatividade e principalmente daquele conceito que a gente sabe, a diferença de você criar ideias é uma coisa, mas você prototipar, o mercado validar e se transformar em inovação, eu queria justamente isso. Qual a importância para o planeta, qual a importância para o mundo dessa região? Primeiro, a disseminação da mentalidade mesmo, né? Da mentalidade progressiva, da mentalidade de crescimento, dessa mentalidade colaborativa que as pessoas pensam em crescer juntas, juntos, aquela coisa do juntos somos fortes. Então, eu te ajudo hoje, amanhã você me ajuda e nós vamos crescendo juntos aí. E essa questão também da especialidade na área de inovação. Então, se você andar pelo vale, você vai ver robô te atendendo, você vai ver na própria universidade, em Stanford, por exemplo, em Berkeley também tem aqueles robôs, chatbots que eles chamam, né, que fazem entregas nos restaurantes, leva coisas de um lugar para o outro. Você vai na biblioteca, você vê um braço mecânico pegando os livros, não precisa de pessoas ali. Isso é bem interessante. Então, assim, é um modelo de desenvolvimento tecnológico e que termina gerando impacto no mundo todo, porque começa por lá e a gente sabe que toda a tecnologia exponencial ela é cara, mas com o tempo ela vai barateando e a gente vai tendo acesso a essas tecnologias que para a gente hoje parece
quando eu falo algumas coisas, que eu falo de inteligência artificial, quando a gente fala de automação, as pessoas acham que a gente nunca vai passar por isso, que isso nunca vai chegar aqui. Enfim, as coisas estão chegando, e estão chegando cada vez mais rápido. Então, você, por exemplo, entrar numa cafeteria e não ter nenhum funcionário. Desde o momento que você entra, você já é atendido por todo um processo de automação. O robô te atende brincando, dançando, com música, te entrega o café que você pediu, seu nome aparece no visor lá e você vai, pega o café, sai feliz da vida pela experiência com o robô, porque as pessoas que falam, tem muita gente que fala assim, mas a frieza, é muito triste ter que conviver com o robô, enfim. Aí, quando você vive a experiência, você percebe que não é bem assim. Existem várias emoções ali. E, inclusive, os robôs também já estão desenvolvendo consciência, né? Estão conseguindo desenvolver inteligência artificial para trazer consciência para o robô. Tem muita coisa acontecendo que a gente precisa, pelo menos, trazer para discussão, né, Martinho? Por mais que demore ainda de chegar muita coisa aqui, nós precisamos preparar o terreno para receber isso tudo, porque é óbvio que vai impactar nas relações de trabalho, que vai impactar no emprego, na geração de emprego, de renda, enfim, várias outras vertentes. Mas nós precisamos preparar o terreno porque isso vai acontecer, né? E nós, seres humanos, precisaremos nos adaptar a esse novo mundo tecnológico. Enfim, então é um pouquinho disso. O que acontece lá primeiro, por exemplo, outro exemplo, né? Os carros automatizados. Você entra no carro, o carro dirige, você chama o carro, ele chega onde você estiver, você aciona, enfim, você passa por... o carro faz tudo, é totalmente autônomo, né? Eu tive a experiência de dirigir um carro desse, na verdade, de não dirigir, porque você não precisa... Deixa eu te perguntar. Você não precisa dirigir, tá tudo ali. Você vê o roteiro, você só diz o que é que você quer e ele te leva. Ele para nos semáforos, ele atravessa para outra faixa, enfim, ele faz tudo, você não precisa fazer nada. Então, isso já está acontecendo lá, isso já é realidade lá. E, assim, uma realidade que não é tão... por distante. exemplo, eu perguntei o preço do Tesla lá, do carro que eu rodei, 400 Eu vi isso mil... dirigindo. $400 mil. Quer dizer, não é nada de tão absurdo, né, para eles lá. Entendendo, não querendo fazer a conversão, eu sempre falo. Não queiram fazer conversão. Vamos entender que seriam $400 mil, que para eles seria o $400 mil, né? Enfim. Então, são essas coisas que estão acontecendo e que a gente precisa nos preparar, nós precisamos nos preparar para essas novas realidades. Aí você me fez pensar aqui em inúmeras variantes. Eu lembro do Fórum Econômico de Davos de 2016, que já falavam das profissões que entrariam no processo de obsolescência. Eu penso, no nosso caso, professores, na docência, eu penso no mundo VUCA que nós vivemos, e eu fico imaginando assim que nós estamos vivendo um grande gerúndio. E que essa pandemia nos colocou num grande gerúndio, que as pessoas estão, e que eu me assusto quando eu vejo algumas pessoas com algo que você tocou aí, fundamental, e eu lembro do querido Paulo Emílio, diretor lá da Prospecta, nosso grande amigo, que me inseriu nesse contexto de estudar mais o comportamental, e eu fico pensando no mindset fixo. Eu preparei uma aula sobre mindset fixo e mindset empreendedor para profissionais da área de saúde, que é um grande problema. O quanto as pessoas ainda estão com mindset, uma mentalidade, vamos traduzir, né? Com essa mentalidade fixa de avessos ao novo e lutando contra esse grande gerúndio que a gente vive, né? E eu queria que você justamente falasse disso. E você que é mestre em gestão e tecnologia aplicada à educação, uma das pessoas que me inspirou a buscar esse mestrado. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Essa questão de mentalidade, do mindset, Carol Dweck, ela traz essas duas abordagens, né? Do mindset fixo e do mindset progressivo. Esse mindset fixo é que nos aprisiona, que nos emperra. E eu acho que esse é o maior problema que nós temos
sobretudo aqui no Brasil, né? É essa mentalidade fixa, onde nossos medos nos aprisionam, nós nos enchemos de crenças limitantes e essas crenças nos paralisam. Então, um momento como esse de pandemia é um momento que gera também oportunidades. Então, se eu reagir só através do medo e me paralisar, achar que o mundo vai acabar, que eu vou morrer, e que ficar com essa, sabe, essa mentalidade de justificativa, de Travar. pânico, trava, e aí você não reage. Se você não reage, nada acontece de diferente. Eu percebo esse momento de pandemia como um momento de muitas oportunidades, e as coisas realmente estão acontecendo comigo, porque eu sempre visualizo dessa forma. Eu tento extrair dentro do problema, até porque problemas sempre vão existir, e nós precisamos desses problemas para nos desenvolvermos, para definirmos novas estratégias, pensarmos em novas soluções. Se nós não tivermos problemas, nós vamos ficar no marasmo a vida toda, né? Como tem tem uma historinha da vaquinha que a família se alimentava daquela vaquinha e por causa daquilo eles ficavam ali parados, né, naquela mesma vida o tempo inteiro. A partir do momento que a vaquinha cai no precipício, eles conseguem se desenvolver. A travessia do monge. Exatamente. Então, assim, eu penso dessa forma. Eu acho que esse é o momento também para a gente aprender na educação, sobretudo, passar por uma transformação e nos conectarmos com essa geração que está aí, porque nós não estávamos conectados com eles. Então, eu acho que é um momento de transformação para pensarmos em novos métodos, pensarmos em quais tecnologias, como tornar a aprendizagem um processo atrativo e não um processo de dor, né? Não ouvir o estudante, eu tenho que ir para a escola mesmo, eu tenho que ir para a faculdade mesmo, eu poderia estar fazendo outra coisa, enfim. Mudar essa aula online não presta, essa aula online não ensina, e não é por aí, a gente sabe disso. Exatamente. São metodologias distintas, mas que todas são importantes, né? E nesse cenário do momento que nós vivemos, de flexibilidade, de todo mundo muito ocupado, a educação à distância democratiza um pouco o acesso à educação e torna possível para pessoas que não teriam condições de um estudo presencial, de ficar uma noite inteira numa sala de aula, uma manhã inteira numa sala de aula, enfim. Eu acredito que a AD ela democratiza, só que o modelo que nós adotamos em relação às metodologias, a didática para cada modalidade, é que eu acredito que a gente está longe do ideal e que eu acho que esse momento está oportunizando uma mudança de chave, né? Uma virada aí na educação para construirmos espaços mais colaborativos, mais democráticos, que desenvolvam a autonomia dos estudantes realmente, que respeite o ritmo de cada um, que respeite o projeto de vida de cada um, porque não adianta eu querer impor a forma que eu penso para os meus alunos, cada um tem uma história de vida ali, cada um quer aprender para alguma coisa. Eu acho que isso tudo a gente tem que considerar na sala de aula. E as tecnologias, elas nos ajudam nesse processo, tanto de diagnosticar quem é aquele estudante, quais são as potencialidades que ele tem, e aí, a partir daí, eu desenvolver a mentoria, como você falou, né? A partir do momento que eu me coloco ali, não só uma mera expositora de conteúdo, porque todos os alunos têm acesso a conteúdo de qualquer lugar, em qualquer momento. Eu passo a ser uma pessoa que quero desenvolver a potencialidade dele, eu quero ajudá-lo nessa construção, nessa caminhada. E não querer impor a forma que eu penso, os conteúdos que eu adquiri para ele. Deixar que ele, eu dou, digamos assim, as diretrizes e ele é que vai percorrer o caminho com autonomia, com independência, de acordo com a vontade dele também, que muitas vezes nós não consideramos isso. Enfim, acho que é tudo isso que está acontecendo agora e que a gente tem muito a aprender, cada dia mais a aprender e tomar esses lugares que já estão mais desenvolvidos como exemplos, né? Adotar boas práticas desses lugares que já fazem uma diferença. Se você for numa sala de aula em Stanford, é um pouco modelo tradicional ainda. O problema da educação, ele não é vivido só aqui no Brasil, né? Desse modelo de uma escola tradicional, mas você percebe que existem outras possibilidades e que a gente ainda estava longe. E com essa pandemia, deu uma acelerada. Então, eu fico feliz
por nós estarmos passando por esse momento, porque eu tenho certeza, nesse sentido, tá? Não tô querendo aqui menosprezar o problema maior da pandemia, do isolamento social, mas no sentido de termos que enfrentar nossos medos, enfrentar esse momento para criarmos novas oportunidades, novas estratégias e melhorarmos, né? Nos adaptarmos a novos cenários. Agora que eu tenho uma pergunta para você, que esteve lá, né, visitando Berkeley, Stanford e outras universidades, uma coisa que também me chama a atenção é que, às vezes, nós, professores, eu agora mesmo vou fazer um curso de metodologias ativas focado para as aulas online, para as aulas do mundo digital, né? Alguns alunos se tornam refratários. Você vê em alunos mindset fixo, reclamando daquele modelo tradicional, e isso me chama a atenção, o quanto essa questão cultural atrapalha. Ontem eu estava num grupo de professores, gente discutindo isso, o quanto os alunos estão também com o coração e a mente aberta, com o mindset de expansão, empreendedor, de crescimento, querendo também entender. A sensação que a gente tem é que alguns estão lutando contra essa tecnologia que não tem mais volta, gente. Mas aí eu vou trazer um outro olhar, Martinho. Eu tenho uma outra questão interessante, que assim, eu posso conhecer diversas metodologias ativas, mas eu preciso saber como aplicá-las para fazer sentido para o aluno. Claro. Muitas vezes acontece que assim, ele está resistente porque ele ainda não viu, ele ainda não percebeu o quanto significa, se faz sentido ou não. E aí ele fica na resistência do modelo tradicional porque ele fica na zona do conforto e era aquilo que ele conhecia, né? Mas a partir do momento que a gente aplica, demonstrando de fato qual é a relevância, quais são os resultados, por que essa modalidade, esse método é interessante e no que vai contribuir para o aluno, isso muda. Quando começa a fazer sentido para ele, a percepção dele muda em relação ao assunto. Então, eu acho que muitas vezes a gente falha no como fazer. Às vezes a gente até sabe, conhece, mas o como fazer a gente falha. Então, não adianta só conhecer as metodologias ativas, tem que saber como aplicá-las. Porque senão o aluno sai da sala de aula achando assim, ele brincou, ele fez isso, fez aquilo, mas eu não sei o que eu aprendi. Então, tem que estar muito claro. O objetivo tem que estar claro. Né? E você tem que ir no ponto A ao ponto B, isso eu sempre falo. E o feedback, né, deles. E as metodologias ativas, elas têm que estar no contexto da sala de aula invertida também, né? É interessante que o aluno já tenha um conhecimento prévio do assunto, e aí o professor tem que ter criatividade para ver de que forma que ele vai levar não só o conhecimento, o conteúdo, mas que ele vai também envolver o aluno para ter acesso àquele conteúdo antes da aula, que a gente sabe que isso também não é fácil, né? Você gerar esse interesse para que o aluno leia alguma coisa, assista alguma coisa e chegue na sala já com algum conhecimento prévio, não é fácil. E aí vem as tecnologias e a criatividade, que é um fator fundamental para a gente gerar essa motivação, esse engajamento do aluno para conhecer o conteúdo antes, e ali na sala de aula a gente tem um momento de interação, de discussão, de perguntas, de atividades práticas. Isso é extremamente importante, porque nós já conhecemos a pirâmide de aprendizagem, né? Já há algum tempo, desde a década de 50 que ela começou a ser propagada, mas ainda não consideramos a relevância do método ativo, né? Do aluno dele trabalhar de forma colaborativa, dele partilhar, porque ele partilhando, ele aprende mais. Enfim, são essas questões aí que eu acredito. E aí vamos falar da relação das universidades, dos alunos com as grandes empresas. Você mesma falou aí que nós temos Facebook, WhatsApp, nós temos Google, nós temos, me lembra aí mais, as grandes empresas que estão no Vale do Silício, e como é essa interação nesse mundo 4.0 com essas empresas e os alunos? São várias empresas, você falou de várias aí, Facebook, Google, Tesla, WhatsApp, o Plug and Play, aceleradora de startups, que são... É muito forte a cultura da startup lá, justamente por eles terem essa questão de gerar ideias e de trazer impacto para
para os negócios, com as ideias, e de acreditar e de investir, né? De compartilhar. Então, tem várias empresas e muitas já estão desenvolvendo soluções educacionais. HP, nossa, eu fui em A tantas HP está empresas. lá também. HP, tem muita coisa, muita empresa. Assim, e, por exemplo, Plug and Play acelerou várias, o próprio Google foi a Plug and Play que acelerou. Então, lá tem, a maioria das empresas realmente são do ramo da tecnologia. Então lá tem um núcleo de incubadoras e de aceleradoras? Tem incubadoras, aceleradoras. A cultura lá é muito forte, a cultura de startup, né? De financiar startups, de financiar ideias. E assim, do nada você pode mudar a sua vida, assim, só por uma ideia, uma coisinha que você fez, e aí aquela empresa percebeu a relevância e agregou, e você saiu de lá milionário. Tem muitas histórias interessantes. E a cultura da garagem, né? Como a HP, Apple é outra empresa também que está lá. Foi lá, é verdade. Enfim, que nascem de uma garagem de discussão, de geração de ideias, e são pessoas que executam, né? Que sabem executar, e aí faz toda a diferença, porque não adianta você ter só uma boa ideia, como você falou, né? Você tem que ter uma boa ideia, mas você tem que ir para ação, para prototipagem. Saber vender sua ideia também é muito importante. Sua ideia já não, seu protótipo, digamos assim, seu MVP. Saber vender também é importante, saber falar do seu negócio lá. Eles desenvolvem muito também essa cultura do pitch, de você rapidinho abordar sobre... Quando eu cheguei na Plug and Play, por exemplo, foi a primeira pergunta que me fizeram, né? Eu estava falando com um investidor sobre café. Na época eu estava envolvida com o café. Aí a primeira coisa que ele fez, sim, mas como é que você vai monetizar? O que você pensa de como monetizar a rota do café, que na época era essa ideia. Então, assim, você tem que rapidinho reagir, saber vender seu peixe, e eles estão lá realmente para investir. Não é difícil de conseguir investimento, não, mas você tem que demonstrar realmente como monetizar. É a história da girafinha da gestão, que sempre me acompanha, que está com a cabeça lá enxergando as oportunidades e ameaças do mercado e com os pezinhos no chão para saber vender. Diz que você conseguir a primeira entrevista no Vale do Silício, o primeiro bate-papo, para ter esses 5 minutos que você falou aí, esse pitch, é fácil. Mas se você não criar justamente uma expectativa e não mostrar uma coerência, eles te abandonam lá muito rapidamente. É literalmente VUCA mesmo, né? E essa questão que você falou é interessante, porque assim, lá você realmente tem os 5 minutos. Eles oportunizam esses 5 minutos e eles são os 5 minutos mais importantes de qualquer modelo de negócio que você esteja pensando. Porque é a partir dali que vai ter uma construção. E depois daquele momento, você não vai ter mais contato, porque nesse primeiro momento, você vai ter contato com a pessoa mais importante da empresa. E é o seu único momento. Então, se você conseguiu ali gerar interesse, pode ter certeza que você vai decolar. Agora, se você não conseguiu gerar interesse, você não vai ter mais essa oportunidade de falar com essa pessoa de novo. Então, assim, o pitch é muito importante mesmo. É muito interessante para nós baianos, né, que temos essa tendência a sermos um tanto prolixos, né? E eu morei em São Paulo e foi um processo de reeducação, a gente ser o mais assertivo possível, o mais direto e o mais pragmático, né, para poder passar uma mensagem com início, meio e fim. Exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem clareza, né? Tem uma comunicação assertiva. E o Brasil? Nós temos um Vale do Silício, você enxerga que existe alguma região que pode estar indo ao encontro desse modelo? Eu acredito numa coisa que eu vi, inclusive, no Vale do Silício. Eu vi muitos brasileiros no Vale do Silício. E os brasileiros são valorizados lá, porque os brasileiros são pessoas criativas. Então, assim, eu acho que nós temos potencial criativo, sim, para termos um Vale do Silício no Brasil. Existem alguns lugares hoje que já são considerados, né? O que eu conheço é o Porto Digital em Recife, e que é um lugar bem interessante. Eu conheço algumas pessoas que estão lá naquela região.
que desenvolveram startups ali e que vem desenvolvendo muita coisa interessante. Então, eu acho que, inclusive na nossa área de educação, aquela região ali é bem desenvolvida. Então, eu acho que nós temos potencial. O que nós... Tem alguns lugares, né? Florianópolis tem um lugar também que eu já ouvi falar. Tem o Rio de Janeiro, que tem um parque tecnológico também, que é muito famoso. Tem Belo Horizonte, que tem um lugar chamado São Pedro Valley, já conhecido também, Sim. Vale, para trazer a ideia do Vale do Silício. Tem alguns lugares. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma cultura ruim, digamos assim, entre aspas, para o empreendedorismo. Porque nós temos as questões burocráticas que entravam, nós temos a questão tributária que trava também. Eu lembro que em dos eventos que eu já promovi, eu trouxe o co-founder daquela empresa, como é o nome, meu Deus, que faz troca de milhas, não sei o que lá, milhas. Sim. Max Milhas. Sim. E ele falou uma coisa super interessante que ficou, né, na minha mente, assim, aqui no Brasil a gente tem um problema, quando regulamenta não presta mais. Então, assim, ele conseguiu ganhar dinheiro no negócio dele, na Max Milhas, porque ainda não era algo regulamentado. Era algo que ele estava trazendo de novo, essa questão de trocar as milhas. Então, inicialmente, ele conta que ele começou no quarto da secretária na casa dele. Era ali que ele trabalhava. E dali expandiu rapidamente. Mas quando regulamenta, a gente sofre várias penalidades que atrapalham esse desenvolvimento, né? Então, acho que nós temos que melhorar o sistema como um todo para desenvolvermos uma cultura interessante de empreendedorismo, de inovação, de novas tecnologias, de polos de inovação. O que você pode falar do Hub Salvador? Ele está indo ao encontro disso? Como você vê o Hub Salvador? O Hub Salvador é um lugar interessante porque a partir do momento que você junta várias pessoas com essa mentalidade, com a mentalidade progressiva, com cada um com conhecimento para compartilhar, para ali gerar novos negócios, novas ideias, um compartilha com o outro e sempre a gente tem o que aprender com o outro. Então, esses espaços são super, super atrativos, super interessantes, realmente fomenta o empreendedorismo. Mas acho que não é o suficiente, né? A gente precisa... Teve um lugar que, assim, foi um lugar fantástico que eu conheci lá no Vale, chamado Circuit Lounge. Eles começaram... De lounge? Lounge. Circuit Lounge. Lounge mesmo. Eles começaram como um negócio imobiliário, que ainda representa até hoje, mas é um espaço de colaboração, de network, que cada um também pode alugar ali, que hoje é super concorrido. Mas, assim, você pode alugar seu espaço para desenvolvimento tecnológico. E lá eles trabalham muito com inteligência artificial, desenvolvimento da inteligência artificial em várias áreas. Então, se você tem essa cultura, é muito interessante. Só que eles trabalham a colaboração e o aprendizado. Então, por exemplo, ao invés de você fazer um curso de engenharia e passar 5 anos preso numa universidade, você passa 4 meses lá e você tem todo o conhecimento para desenvolver essa engenharia aí voltada para a tecnologia, mecatrônica, robótica, enfim, 4 meses. A educação não formal. Então, ele não é só um espaço... Não são os nanodegrees? Oi? Os nanodegrees? Então, lá não é só um espaço de colaboração. Lá é um espaço de formação também e uma formação mão na massa. Uma formação que você vai para aplicar e você consegue fazer 5 anos de curso em 4 meses e sair com um aprendizado muito mais significativo, muito mais preparado para o mercado do que quando a gente sai de uma universidade, né? Eu sou professora, mas eu confesso que eu acredito muito nisso. A gente precisa realmente mudar, porque senão outros espaços vão tomar conta e as universidades elas vão perder muito, muito com isso. Porque elas não conseguem desenvolver essas relações, como você falou mesmo, a relação com o mercado, a relação com as corporações, porque é um sistema, a gente faz parte de um sistema e a gente não pode desconsiderar nada desse sistema. Então, muitas vezes, as coisas são negligenciadas e esses espaços hoje não formais, eles podem gerar muito mais impacto, muito mais resultado
do que um aluno que vai sair de um curso de engenharia, que às vezes sai do curso e não sabe o que tem. A mesma coisa eu falo para a minha área, que é administração. Quantos alunos formam, né? São administradores, mas não tem a competência de montar o próprio negócio. Não sabe, às vezes, até elaborar um plano estratégico, um plano de negócio, enfim. Sai do curso de 4 anos sem essa aprendizagem mão na massa, que ele precisa realmente para atuar no mercado. Então, essa é uma deficiência que espaços como o Circuit Lounge está entrando aí e que vai ser uma tendência e que eu quero aqui em Salvador, eu quero espaços como esse, para a gente desenhar currículos assim só de formação específica. E aí eu não estou falando só do técnico, porque quando a gente fala dos cursos tecnológicos, os cursos tecnológicos vieram com essa perspectiva, sim, mas eles vieram com essa perspectiva e na prática estão atuando como os outros cursos, né? Como se perderam. Mas é culpa nossa, de professores, dos donos de faculdade, dos coordenadores. De quem é a culpa? Porque é isso que eu ia te perguntar. Os cursos tecnológicos vinham ao encontro disso, mas hoje a gente vê que isso se perdeu. É o que eu percebo assim, agora eu acho que todo mundo é culpado, né? Todos nós, inclusive o sistema educacional é um vilão, né? Porque o sistema educacional ele não é adequado para esse estudante que nós temos em sala hoje. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que ele quer tratar tudo de uma forma muito, muito igual. Por exemplo, as universidades elas precisam ter o mínimo de mestres e doutores, 70% de mestres e doutores. Aí todo mundo hoje é marketing, né? 100% doutores, 100% mestres e doutores. Se tornou, inclusive, um ponto aí para a mercadologia, enfim. E aí, como é que você trata esses cursos dessa forma? Tem pessoas que, se eu tiver uma formação como essa no Vale do Silício, nossa, eu sou a pessoa para trazer essa experiência para os estudantes. Só que aí eu não vou ter o currículo de uma doutora. E aqui isso emperra, porque é preciso, né? O próprio sistema engessa. Então, acho que a gente tem que começar pelo sistema educacional, a gente precisa modernizar, pensar no sistema educacional para as perspectivas futuras de mercado, atuais e futuras de mercado, desenvolvimento de competências, quais são essas competências que nós precisamos para atuar nesse mercado. E aí vai começar no topo, no sistema, porque regulamenta e as instituições elas precisam andar através desses regulamentos. Elas são avaliadas através também dessa regulamentação. Então, a partir do momento que o sistema muda, aí vem todas as instituições se adequando, a formação do professor, que é outro ponto aí que a gente precisa trabalhar. Nós não temos formação para trabalhar nem com tecnológico, nem com bacharelado, para falar a verdade. Nós não temos essa formação nos nossos cursos, né, preparatórios, que seriam mestrado, que seriam doutorado. Enfim, mestrado e doutorado prepara para pesquisa, que as universidades deveriam estar trabalhando pesquisa. As universidades deveriam estar fazendo isso, todas. Mas uma pesquisa voltada para desenvolver empreendedorismo, inovação. Exatamente. Para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento econômico, enfim. E aí esses impasses, né? Elas não fazem o trabalho delas, aí querem fazer o trabalho do outro. E eu sei que está tudo... Nós estamos num sistema aí que está falido, que precisa urgente de mudança para a gente criar experiências de aprendizagem mais significativas para os alunos e de acordo com as competências que eles precisam desenvolver para o que eles estão vendo e que eles verão. Porque a pandemia já acelerou. Então, a gente realmente precisa correr, porque vem muita coisa diferente e nós precisamos também trabalhar o mindset, né? O desenvolvimento é o que eu falo sempre, corpo, mente e espírito. Para o que vem, a gente precisa trazer esse equilíbrio entre nosso corpo, nossa mente e o espírito, porque as coisas vão acontecer e nós precisamos nos adaptar, encarar os fatos, não negligenciar e passarmos por esse processo aí de evolução para adaptação. A nossa vida toda, a história da humanidade foi construída através de processos de adaptação, né? Nós evoluímos nos adaptando. E hoje nós estamos passando por uma nova transformação e precisamos desenvolver essas competências, aí, principalmente as soft skills, para desenvolver, para conseguir lidar com isso, para conseguirmos nos adaptar a esse novo cenário. Interessante você falar isso, né? Bom, primeiro,
Sempre bom lhe ouvir, né? Eu vim do mercado, né? Eu fiz carreira como executivo quando voltei para Salvador, depois de morado em São Paulo, sido gerente nacional de indústria. Eu quis trazer a minha experiência prática de mercado para os meus alunos. E aí a gente sentiu diversos bloqueios, resistências de alguns colegas, algumas narizes torcidos, etc, etc, etc. Mas, bom, eu nunca me preocupei com isso, eu me preocupei em entregar aos alunos a teoria e a prática. E aí você trouxe aqui essa questão muito importante, que é de abrir a mente de todos, abrir o sistema. Né? Pena que a gente não tem você como ministra da Educação, da Cultura, para ajudar a gente, dar todo esse suporte. E eu quero dizer o seguinte, hoje, se você pudesse escolher algo que você viveu, uma experiência que você viveu, e trazer para o Brasil, para esse contexto tecnológico, de inovação, de disrupção, né, que a gente não falou, tem gente que me pergunta, pô, Martinho, o que é disrupção? Né? O que você traria, assim, para... O que você diz assim, olha, a gente precisa daqui, isso, hoje? Falando de trás para frente, aí, a disrupção, aquela tecnologia disruptiva ou inovação disruptiva é aquela que muda completamente o sentido, né? E assim, eu acho que, como eu acho, até terminei abordando, mas que o principal que eu percebo é a mentalidade. Primeiro ponto, mentalidade. E segundo, pesquisas na área de tecnologia. Nós não estamos preparados para viver o que vem por aí. Então, a gente precisa pensar na regulamentação de tudo isso, porque o robô fazendo tudo, nós vamos precisar de novas funções. Então, como assim? Domênico De Masi fala isso em... Desculpe me interromper. Você me lembrou Domênico De Masi em O Futuro do Trabalho. Qual é a função do professor diante de todas essas tecnologias e da personalização do estudo que as tecnologias vão ser capazes de fazer? Tem um robô chamado Now, da IBM, que ele é fantástico. Eu já falei para meu marido que eu quero comprar um para mim. R$30 mil. Ele Dinheiro de aula, Coca-Cola. ele fala o que você quiser, ele te ensina o que você quiser, ele interage, enfim. Tem muitas soluções hoje, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Quais são as funções? Quais serão as nossas funções nesse novo cenário, nesse novo contexto? Então, promover... O que eu traria? A primeira coisa, a mudança de mentalidade, que eu acho que é o nosso ponto mais fraco. Mudar a mentalidade, desenvolver pesquisas na área de ciência e tecnologia, ter um investimento maior nisso, porque a gente precisa descobrir novas coisas e dar espaço também para a educação em todos os seus níveis, modelar tudo de novo, pensar fora da caixa, né? Que eu sei que não é fácil, mas trazer um outro modelo. E a questão da educação não é um problema só do Brasil, como eu já falei, tá? Isso é algo geral. Mas só que num lugar como a cultura, como o Vale do Silício, as pessoas aprendem umas com as outras no dia a dia. Então, é uma cultura de colaboração que nós também não temos aqui. Nós somos muito competitivos, né? As pessoas não entram na live do professor Martinho porque não querem dar ibope, porque senão o professor Martinho vai crescer, e aí? Então, assim, tem muito isso da cultura da competição aqui. Aline, me perguntaram por que eu montei essas lives, se era para eu ficar conhecido. Uma colega nossa. Eu não acreditei, gente. Ela não consegue perceber que aqui nós estamos colaborando, nós estamos trazendo aqui pessoas para discutir, para gerar conhecimento, para trazer novas experiências para todo mundo que quiser acessar, porque é um recurso democrático, né? Você não está fazendo para nenhum lugar específico. Quinta-feira eu vou estar numa live com uma pessoa da África, lá de Cabo Verde. Amanhã eu estou numa live com uma pessoa do Vale do Silício. Quarta-feira com outra pessoa do Vale do Silício. Então, assim, olha que dimensão que a gente pode tomar utilizando um aparelho celular. E a internet, né? O recurso tecnológico e a internet. Sim. Então, assim, é essa mentalidade, sabe, Martinho, que eu acho que
mentalidade progressiva, colaboração, sairmos dessa coisa da competição, que nos faz mal, inclusive emocionalmente, né? Porque gera inveja, isso tudo nos faz mal, no final das contas, tudo isso faz mal. E partirmos para essa cultura da colaboração. Aí sim eu vou acreditar na transformação, quando a gente tiver... E você já está fazendo isso. E você já está fazendo isso com o teu canal do YouTube, com o teu grupo do Telegram. E a gente está estourando o tempo. E assim, a gente já estourou o tempo, já são quase 6h20. Eu quero dizer que a girafinha da gestão aparece aqui. E eu tenho um parceiro, o Restaurante Saveiro, que a gente criou o seguinte: quantas vezes a girafinha da gestão apareceu? Quem acertar ganha um almoço do Restaurante Saveiro, tá? Posso falar? Você não, mas não seja por isso. Se precisar, eu mando ele. É pior que você mora em outro município, né? Você é chique. E assim, eu queria te agradecer muito e dizer que semana que vem a gente vai estar com um grande nome internacional, um brasileiro, um pernambucano, um nordestino, um grande mestre, mentor, Paulo Erlich, falando aqui, sabe? Falando de mentoria e de uma coisa que eu amo, que é o mundo corporativo, tá? Parabéns, Sérgio. Abraão foi primeiro do que Sérgio, deixa eu ver. Abraão, você ganhou 2 vezes. Foi segundos antes de Sérgio Maravilhas, tá? Abraão, não sei se você conhece esse rapaz há muito tempo, né? Então, assim, chega, me perdi aqui, que eu ia falar aqui do... Tava falando sim, da próxima semana. Da próxima semana, do grande mestre Paulo Erlich, de mentoria. E isso que você está fazendo, e eu queria que você terminasse falando desse teu projeto, de trazer para nós, professores, para nós, docentes, mais informação e mais capacitação. E te agradecer, querida. Ó, gente, quando a gente começa a conversar, eu e ela, depois a gente se toca e já está quase 2 horas no telefone. Ela é sensacional, minha amiga. Fã mesmo. Sobre o projeto, pensando nisso mesmo, né, da cultura da colaboração. Então, assim, a gente está passando por um momento que não foi planejado e que nós temos muitas dificuldades. Isso está impactando na aprendizagem dos estudantes. Então, eu pensei em algo que as pessoas pudessem, que eu pudesse passar um pouco do que eu conheço e também que eu pudesse me capacitar cada vez mais para transmitir isso, né? Compartilhar, aprender e compartilhar, para que os professores tomassem mais apropriação em relação ao uso das tecnologias para trazer um engajamento maior no ensino remoto. Então, nós desenvolvemos agora um grupo, né? Nós elaboramos um grupo, vamos ter a primeira reunião em sábado que vem, para pensarmos numa plataforma que possa receber conteúdo de professores de forma democrática do mundo inteiro e que permita uma atualização constante, porque as tecnologias elas mudam muito rápido, então a gente tem que estar se capacitando sempre enquanto professor. E nenhum curso vai formar a gente para isso. Então a ideia é criar uma plataforma, que essa plataforma seja colaborativa e que a gente esteja sempre alimentando com novas metodologias, novas ferramentas para estarmos sempre atualizados aí no ambiente da educação. Então a ideia, a essência é essa, construir uma rede colaborativa, construir network também, né, entre professores aí, não só do Brasil, o projeto já tem gente da África e tem gente dos Estados Unidos, e podem ter outras pessoas aí, está tomando uma dimensão maior, e ao mesmo tempo a gente está gerando conteúdo para já ir alimentando esses professores que hoje se sentem carentes em relação ao conhecimento para trabalhar as metodologias ativas e a tecnologia nas suas salas de aula virtuais, né, no seu ambiente remoto. Martim, é um prazer, é muito bom conversar com você. Muito obrigada pela oportunidade. Você sabe que sempre quando eu falar em educação, pode me convidar, falar de inovação, de tecnologia. Eu sou fã, eu gosto e eu procuro aprender sempre para compartilhar. E queria deixar uma mensagem que eu tenho deixado sempre nas minhas lives também, que o feito, que eu não sei nem de quem é, mas eu sei assim, o feito é melhor do que o perfeito. Então, eu estou provocando mudanças, eu estou tentando me adaptar a esse cenário como todo mundo. Mas 10 segundos para encerrar nosso tempo aqui. Eu não
estou de braço cruzado. Eu estou aqui pensando, fazendo, nem que não precisa estar. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.